Primeiro nós vamos aprender um pouco sobre as fontes de energia e depois nós vamos construindo pouco a pouco o diagrama do sistema elétrico. O Caravan é equipado com um sistema elétrico de 28 volts de corrente contínua. Existem três fontes de energia elétrica que pode ser provida pela aeronave. Nós vamos fazer um breve comentário sobre cada uma dessas fontes e depois vamos aprofundar cada uma delas, entendendo junto com o diagrama do sistema elétrico. As três fontes de energia que é provida pela aeronave são bateria, starter generator e alternador. A bateria fica dentro do compartimento do motor, no lado direito e na frente da firewall. Como vocês podem ver, ela tem uma chave na frente. Esse é o sistema de remoção rápida da bateria. Ele serve para facilitar a desconexão da bateria com o sistema da aeronave. Sempre que a aeronave for ficar sem operar por mais de 5 dias, nós vamos usar essa chave para desconectar a bateria e prevenir que ela descarregue. Nós vamos entender o porquê que essa bateria descarrega, mesmo com a aeronave desligada, quando nós formos discutir o diagrama do sistema elétrico. Então, por enquanto, a gente segura essa dúvida mais um pouquinho. Ela tem uma tensão média de 24 volts, podendo variar com o estado da bateria. Porém, a corrente varia com o tipo de bateria que está sendo usada. Existem dois tipos de bateria: a bateria de chumbo ácido e a bateria de níquel-cádmio. As baterias de chumbo ácido geram uma corrente de até 45 amperes, já a de níquel gera até 40 amperes. Além da corrente, existem mais diferenças entre essas duas baterias, que é importante a gente saber. Então vamos começar pela de chumbo ácido, que é essa que ficou agora na imagem. Ela é fechada em seu próprio compartimento. Isso é necessário para conter o gás de hidrogênio que é emitido pela bateria durante o ciclo de carga normal. E como a gente já sabe, esse gás de hidrogênio é altamente explosivo. Então por isso essa caixa de bateria tem um sistema de ventilação, que é justamente para evitar o acúmulo concentrado de hidrogênio dentro do seu compartimento. Esse respiro ele também serve como dreno para o ácido condensado que pode ser produzido durante a carga do sistema. Esse ácido ele é muito corrosivo e, obviamente, é bastante prejudicial para a bateria e acaba diminuindo a vida útil dela. Então, por esses motivos, fica fácil de entender a importância da manutenção e a atenção desse sistema de ventilação da bateria de chumbo ácido. E o que as baterias de níquel-cádmio têm de diferente? A principal diferença é o processo de reação química para obter a energia elétrica. Então, devido a essa diferença, a bateria de níquel-cádmio não precisa desse tubo de ventilação. Então, só de olhar a bateria, nós já conseguimos identificar se é uma bateria de chumbo ácido ou se é uma bateria de níquel-cádmio. Por outro lado, a bateria de níquel ela tem um sensor de temperatura instalado entre as pilhas da bateria. Ou seja, ela tem um sistema de aviso de superaquecimento. Caso você esteja operando o Caravan equipado com instrumentos analógicos, você pode receber esses avisos de temperatura no painel do Annunciator. Porém, caso você esteja voando um Caravan equipado com bateria de chumbo ácido, esses dois avisos vão ser substituídos por um tracinho, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui. Esse painel de Annunciator é somente para o Caravan equipado com os instrumentos analógicos. Se ele for equipado com Garmin G1000, ele vai receber os avisos no painel do CAS, que significa Crew Alerting System. Quando a temperatura da bateria for menor que 140 Fahrenheit, significa que ela está em uma operação normal, ou seja, nada vai ser informado no painel do CAS e nem no painel do Annunciator. Agora, se a temperatura da bateria ficar maior que 140 Fahrenheit, só que menor que 160, vai aparecer uma mensagem no CAS ou no Annunciator indicando uma condição de advertência. Ele vai dar uma indicação de Battery Hot na cor âmbar, que significa bateria quente. Porém, se a temperatura estiver acima de 160 Fahrenheit, isso já é considerado uma condição perigosa, ou seja, o piloto precisa tomar uma ação corretiva imediata. Então, logicamente, o aviso vai estar escrito Battery Overheat na cor vermelha, ou seja, bateria superaquecida.
É importante falar também que o manual da aeronave declara que, se um desses avisos for exibido, o interruptor da bateria deve ser selecionado na posição off, ou seja, nós devemos desconectar a bateria, que é para evitar danos nela e acabar prejudicando ainda mais a operação. Ou seja, resumidamente, o Caravan pode ser equipado com bateria de chumbo ácido ou de níquel-cádmio, sendo que a bateria de chumbo ácido tem um sistema de ventilação que é devido à produção de hidrogênio e do ácido corrosível. Já a bateria de níquel-cádmio tem aquele sensor de temperatura obrigatório que nós acabamos de falar. Agora que nós já falamos sobre a bateria, vamos falar sobre o Starter Generator. O Starter Generator é instalado na Engine Accessory Gearbox. Ele funciona como motor de arranque durante o acionamento e atua como gerador quando o motor já está em funcionamento, mais ou menos a partir da velocidade idle que nós vamos aprender mais um pouquinho para frente. O Starter Generator, ele é o gerador principal do Cessna Grand Caravan. Ele tem uma tensão de 28 volts e a corrente varia com o Starter Generator que o Caravan está equipado. Então nós temos Starter Generator com corrente de até 200 amperes, até 300 amperes e até de 325 amperes, que é o fornecido no upgrade da Black Hawk. E agora falando da terceira fonte de energia elétrica provida pela aeronave é o alternador. O alternador é a fonte de energia em caso de falha do gerador principal, que a gente já aprendeu que é o Starter Generator. O alternador também fica dentro do compartimento do motor e, ao contrário do Starter Generator, ele é movido por uma correia e não pelas engrenagens. Ele tem uma tensão de 27,5 volts e uma corrente de até 75 amperes. Então, essas são as três fontes de energia provida pela aeronave. Além dessas três, o Caravan também pode receber energia de uma fonte externa de energia, que nós chamamos de External Power. Essa energia vem de uma unidade de solo, que nós chamamos de GPU, que é Ground Power Unit. A GPU é conectada na aeronave pela tomada da External Power, que fica instalada no lado esquerdo no compartimento do motor, bem próximo da firewall. E para que nós usamos a fonte externa de alimentação? Basicamente é para acionar o motor em tempo frio, mais precisamente quando a temperatura estiver abaixo de 18 graus, e também durante longos trabalhos de manutenção no equipamento elétrico na parte da aviônica da aeronave. Em alguns casos também ela pode ser usada para poupar a energia da bateria, principalmente em aeroportos cuja autorização de plano de voo é muito demorada e os pilotos têm que fazer aquela preparação no cockpit. Então acaba poupando a energia da bateria. O piloto consegue acompanhar essas informações de corrente e voltagem dentro do cockpit. Se a aeronave for equipada com Garmin G1000, ele consegue ter acesso no painel do PFD, como vocês conseguem ver pela imagem. E se a aeronave for equipada com instrumentos analógicos, a gente também consegue ter acesso no lado esquerdo do comandante. Eu vou colocar um vídeo de animação para vocês entenderem mais ou menos como fica. Aqui nessa parte de dentro nós temos informação da voltagem e aqui na parte de fora nós temos a informação da corrente. E aqui do lado direito a gente pode selecionar qual fonte de energia a gente quer obter essa informação. Agora nós já aprendemos as quatro fontes que a aeronave pode receber energia: bateria, Starter Generator, alternador e External Power. Agora nós vamos aprofundar o sistema elétrico desenvolvendo o diagrama e a distribuição na aeronave. Então, primeiramente nós vamos pelo básico, que é pela bateria. A energia elétrica pode ser enviada para praticamente todos os componentes elétricos. Porém, a energia não é conectada diretamente entre as fontes com os equipamentos elétricos. Antes disso, as fontes mandam a energia para um barramento e o barramento tem como função principal distribuir essa energia para os equipamentos. O Caravan tem 6 barramentos, que nós também podemos chamar de BAS, que significa barramento em inglês. Então nós temos
um barramento da bateria, onde são conectados equipamentos que precisam receber energia o tempo inteiro da bateria. Um barramento de distribuidora de energia, que nenhum equipamento é conectado a esse barramento. A função dele é energizar outros barramentos. E quais são eles? Os barramentos gerais e os barramentos de aviônicos. Então nós temos dois barramentos gerais. Eles servem para enviar energia para tudo que não é da parte aviônica. Por exemplo, iluminação, sistema de antigelo, ignição e mais alguns outros. E também temos dois barramentos de aviônicos. Como o próprio nome já fala, eles servem para enviar energia para a parte aviônica, como por exemplo o painel do PFD, o piloto automático, o rádio e etc. E por último nós temos o barramento do alternador, que nenhum equipamento é conectado a ele. Então ele tem uma função parecida com a distribuidora geral. A diferença é que ele é usado em caso de emergência, que nós vamos aprender daqui a pouco. Lembrando, pessoal, que esse não é o diagrama completo. Nós vamos construindo esse diagrama ao decorrer do vídeo e detalhando de acordo com o necessário. Vamos começar pelo barramento da bateria. Esse barramento, ele recebe energia o tempo todo da bateria. Isso faz com que alguns equipamentos elétricos sempre estejam em funcionamento ou disponível para uso, independentemente se o motor está ligado ou não, ou se a chave da bateria está ligada ou não. E é por esse motivo que, caso a aeronave fique mais de 5 dias sem operar, nós precisamos desconectar a bateria, que é justamente devido a esses equipamentos sempre consumirem energia da bateria. Isso porque esses equipamentos precisam ser conectados o tempo todo. E quais são esses equipamentos? Eles vão variar de acordo com o modelo do Caravan que você está voando. Para o vídeo não ficar muito grande, o diagrama vai ser baseado no Seja Grand Caravan equipado com G1000. Para essa aeronave, os equipamentos que são conectados ao barramento da bateria são o orímetro, que é o equipamento que serve para registrar o tempo de funcionamento do motor, o ACU, que é o Alternator Control Unit, que resumidamente ele serve para controlar o contator do alternador. E como nós já falamos, o alternador é usado para caso de emergência. Então é por isso que ele é conectado a esse barramento, porque o ideal é ele ser alimentado por uma fonte de energia que funcione mesmo com o motor desligado. Também conectado a esse barramento nós temos a Cabin Lights, que são as luzes da cabine, o ELT, que significa Emergency Locator Transmitter. Ele é um transmissor que fica na aeronave, que pode ser ligado automaticamente pelo impacto ou manualmente pelo piloto. Esse transmissor envia sinais que será usado para busca e salvamento. Mais uma vez, um sistema super importante que precisa receber energia da bateria o tempo inteiro, independentemente da posição da chave da bateria. Nós também temos o ETM Continuous Power, que significa Engine Trend Monitor. Ele basicamente serve para monitorar e registrar os dados do parâmetro do motor e da célula. Por exemplo, ele registra o combustível usado, horas totais, ciclos do motor e etc. Também é conectado o Anti-Cycle, que serve para a proteção do GCU, que nós vamos aprender mais para frente, e o Ground Power Monitor. Entre a maioria dos equipamentos e o barramento, nós temos um CB, que significa Circuit Breaker. Em alguns casos, por exemplo como esse, o mesmo CB está sendo dividido para dois equipamentos. Em outros casos, o equipamento nem tem CB, como por exemplo que é o do Ground Power Monitor. Então a gente não pode colocar como regra cada equipamento vai ter um CB. Por isso que é importante a gente ficar atento com a legenda do CB e com o diagrama do sistema elétrico da sua aeronave. Nós também podemos conectar a bateria com o barramento principal. Porém, essa conexão vai aumentar o consumo da bateria. Então, por isso, o piloto pode controlar essa conexão através de uma chave que fica no painel de interruptores elétricos. A chave da bateria tem duas posições,
on e off, ou seja, ligado e desligado. Quando o interruptor da bateria é colocado na posição on, o contator da bateria vai fechar o circuito e conectar a bateria no barramento de distribuição. Quando o interruptor da bateria é colocado na posição off, o contator da bateria abre o circuito e a tensão da bateria é aplicada apenas ao barramento da bateria. Como já vimos, a bateria pode ser usada para energizar o barramento principal, mas ela também pode ser usada para acionamento do motor. Então, por esse motivo, quando nós ligamos a bateria, além do barramento principal, a bateria também energiza o contator do starter generator e o contator do generator, que nós vamos discutir mais adiante. Então, beleza, pessoal. Agora que nós já aprendemos como funciona o barramento da bateria e como a bateria envia a energia para o barramento principal, nós vamos simplificar o diagrama para o diagrama ficar menos poluído e mais fácil para a gente continuar. Nós já aprendemos que a aeronave também pode receber energia da fonte externa. Em outras palavras, o barramento principal também pode receber energia da external power, que é a energia que vem da GPU, que é a Ground Power Unit. Porém, antes de entrar no circuito elétrico do Caravan, ele passa por uma unidade chamada Ground Power Monitor, que é aquela unidade que também recebe energia da Battery Bus. Essa unidade serve para monitorar a energia recebida pela external power. Se a energia estiver dentro dos limites adequados, ele manda um sinal para o contator da external power fechar o circuito. Caso contrário, ele abre o contator da external power e não deixa essa energia passar. Nós já aprendemos que a energia da bateria pode ser usada para acionar o motor. Porém, a energia da external power também pode ser usada para acionar o motor. Então, por esse motivo, o circuito da external power foi construído de uma maneira a impedir que a energia da external power e a energia da bateria sejam conectadas entre si durante o acionamento. Ou seja, essa imagem que vocês estão vendo está errada. Para evitar essa conexão entre as duas fontes durante o acionamento, nós temos dois contatores que conectam ao starter. Um é o External Star Contactor, que serve para acionar o motor com a external power. O outro é o Internal Star Contactor, que serve para acionar o motor com a bateria. A external power pode alimentar o circuito do starter ou o circuito do barramento, mas ele não pode energizar os dois circuitos ao mesmo tempo. Para isso, o piloto pode controlar a distribuição da energia da external power através da chave da external power. A chave da external power fica no painel de interruptores elétricos. Ela tem três posições: off, starter e bus. Essas posições são bem intuitivas e fáceis para memorizar quanto à sua função. Como vocês podem ver, ela é uma chave guarda que tem essa capinha vermelha para proteger. Quando essa capinha está para baixo, isso significa que ela está na posição padrão, que no caso dessa chave é a posição off. O interruptor na posição off significa que a external power não está alimentando a aeronave, ou seja, o contator da external power fica aberto e a energia da external power não é enviada nem para o circuito do starter e nem para o circuito do barramento principal. Nessa configuração, a bateria que supre o barramento principal e o circuito do starter generator. Quando a chave está na posição starter, significa que nós queremos a configuração para acionar a aeronave. Então a fonte externa de energia é enviada somente para o circuito do starter e o barramento de distribuição vai ser alimentado pela bateria. Quando a chave está na posição bus, a external power manda energia para o barramento principal e o circuito do starter vai receber energia da bateria. E como vocês podem perceber aqui na imagem, se a chave da external power estiver na posição bus, a external power manda energia para o barramento principal. Porém, se a chave da bateria estiver em on,
a bateria também envia energia para o barramento principal. Isso significa que as duas fontes de energia estão conectadas ao mesmo barramento. Em outras palavras, a external power vai carregar a bateria. É muito importante, pessoal, ficar atento nessa configuração para evitar a sobrecarga da bateria. Então, por isso, caso não seja possível monitorar, essa configuração não é recomendada. E o ideal é desligar a chave da bateria para evitar que as duas fontes sejam conectadas entre si. Agora que nós já entendemos o circuito da external power, nós vamos aprender o circuito do starter generator. Vamos ampliar o diagrama focando apenas no que é interessante para esse circuito. Após o acionamento, a fonte principal de energia vem do starter generator. Como a gente já aprendeu antes, o starter generator funciona tanto como motor de partida quanto como gerador de energia. Porém, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso significa que alguém precisa controlar isso. Quem controla isso é uma unidade com o nome de GCU, Generator Control Unit. No painel de interruptores elétricos, nós temos duas chaves. Uma que controla o starter generator para atuar como starter e outra que controla para atuar como gerador. Dessa maneira, as chaves não são conectadas com o starter generator. Elas são conectadas com o GCU e o GCU vai gerenciar o starter generator de acordo com o que nós configuramos na chave. Ou seja, o piloto conversa com a GCU através da chave e o GCU controla o starter generator dependendo da configuração que a gente deixou na chave. Então nós vamos agora aprender como a gente conversa com o GCU, ou seja, nós vamos aprender sobre essas chaves. Começando pela chave do starter. A chave do starter, ou seja, a starter switch, fica no painel de interruptores elétricos e ela tem três posições: off, start e motor. Como se deve imaginar, off significa que o starter está desenergizado, além de também desligar a ignição. Off é a posição padrão, exceto, obviamente, quando a aeronave está acionando, que nesse caso nós vamos usar a posição start, que é para dar partida do motor e ligar a ignição caso a chave da ignição esteja na posição normal. Como nós já aprendemos, a energia pode ser enviada para o starter pela bateria ou pela external power. A única diferença é que quando a energia é enviada pela bateria, o contator que envia essa energia é o internal start contactor. Agora, se a energia for enviada pela external power, o contator que vai enviar a energia é o contator da External Start Contactor. Durante o acionamento do Cessna Caravan equipado com os equipamentos analógicos, quando o starter é energizado, uma luz no painel do Annunciator vai acender, indicando que o starter está energizado. Já no painel do G1000 não. O aviso é somente para informar que o Starter Generator está na configuração de Starter. E qual a diferença disso? Nós vamos aprender agora. Assim que o motor atinge a rotação de 46% do NG, o GCU manda um sinal para o contator que está em uso, ou seja, pode ser o Internal Start Contactor ou o External Start Contactor, e esse sinal vai abrir o contator, ou seja, nós vamos cortar o starter. Agora nós vamos aprender a diferença dos avisos no acionamento entre o Caravan equipado com o G1000 e o Caravan equipado com os equipamentos analógicos. Vamos acompanhar primeiramente o acionamento do Caravan com os instrumentos analógicos. Primeiramente, perceba que o piloto está acionando com a energia da external power. Salida! E para isso, ele precisa colocar a chave da external power na posição Start. Perceba que a luz do gerador está ligada, informando que o contator do generator não está conectado com a aeronave, ou seja, ele está aberto. Agora o piloto vai mover a chave do starter para a posição Starter.
Logo em seguida, nós temos o aviso de Starter Energized. Isso significa que o starter está recebendo energia. Agora perceba que o NG do motor começa a subir. Assim que ele atingir 46%, o GCU vai cortar o starter e o aviso do Starter Energized vai apagar, mesmo que o piloto mantenha essa chave na posição starter. Ok, agora o aviso do starter apagou. Porém, o aviso do Generator Off ainda está ligado. Isso porque a chave do starter ainda está na posição starter. Então vamos ver o que acontece quando o piloto desliga a chave do starter. O Generator ainda está em off. Isso porque ele fez o acionamento com a energia da External Power e nós já aprendemos que o contador do gerador só fecha quando a chave do starter mais a chave da External Power esteja na posição off. Então vamos acompanhar o que acontece quando o piloto desliga a chave da External Power. Agora sim a luz apagou. Isso significa que o contador do gerador fechou e agora ele está enviando energia para o barramento. Beleza, pessoal. O procedimento para acionar o Caravan equipado com G1000 é o mesmo, porém os avisos são diferentes. Então vamos acompanhar o acionamento do nosso amigo piloto Felipe Casado. Primeiramente, perceba que assim que o Casado liga o starter, aparece um aviso no painel do CAS, Starter On, ou seja, que o Starter Generator está na função de starter. Isso não necessariamente significa que o starter está recebendo energia. A gente vai entender isso daqui a pouco. Outra coisa que nós percebemos é a queda de voltagem do barramento. Isso porque grande parte da energia está sendo usado para acionar a aeronave. A gente também percebe que a bateria está com a corrente negativa. Isso porque ela está gastando energia para manter todos esses equipamentos ligados, fora a energia que está sendo enviada para o starter. Então vamos continuar o acionamento e prestar atenção no NG. Ignition message, oil press rising, NG standby, 15 low, fuel flow 940 monitorando. Pico de 131 e TTM 90 por 2 segundos. Agora que o motor chegou em 46% do NG, preste atenção no que vai acontecer com a voltagem do barramento. 7812. Como vocês perceberam, a voltagem subiu e normalizou. Isso porque o Starter Generator ele foi cortado, ele foi desconectado pelo GCU. Porém, a corrente da bateria ainda está negativa. Isso porque o starter ainda está na posição de starter, ou seja, o contador do gerador ainda não fechou, o Starter Generator ainda não está na função de gerador. Em outras palavras, tudo isso que está ligado ainda está recebendo energia da bateria. 52%. Agora que o Casado desligou o starter, a corrente da bateria está positiva, ou seja, o contador do gerador fechou e agora ele está sendo carregado pelo Starter Generator. Como vocês puderam perceber, o procedimento para acionamento do Caravan analógico e do Caravan equipado com G1000 é o mesmo, porém os avisos são diferentes e é muito importante nós aprendermos a ler esses avisos e interpretá-los da maneira correta. É importante falar aqui que se o piloto estiver acionando usando a energia da External Power, ele deverá ter atenção redobrada em relação à corrente da External Power. Se por um acaso essa energia cair durante o acionamento, o piloto deve iniciar o corte do motor imediatamente. E logo em seguida, após o corte, ele deverá desligar a External Power Switch, ou seja, colocar na posição off para reconectar a bateria ao starter e colocar a chave na posição motor, que a gente vai entender mais na frente o que significa essa posição. Esse procedimento vai evitar que o ITT do motor atinja os limites de temperatura, que obviamente pode causar sérios danos ao motor. Então isso é um ponto a mais para prestar atenção caso você esteja acionando a aeronave usando fonte externa de energia. Agora que o motor já está em funcionamento, o GCU já cortou o starter.
Porém, o Starter Generator ainda não está atuando como gerador. Ele só vai atuar como gerador no momento que o piloto colocar a chave da seletora do starter para off. O piloto vai colocar a chave do starter em off quando a rotação do motor estiver acima de 52% do NG. Essa energia gerada pelo Starter Generator somente é enviada para o barramento principal quando o contator do gerador estiver fechado. Então, caso o acionamento tenha sido feito pela bateria, logo após o piloto selecionar a chave do starter em off, o contator já vai fechar automaticamente e o Starter Generator vai enviar energia para o barramento principal. Porém, se o acionamento foi feito pela External Power, além de desligar o starter, o piloto também deve colocar a chave da External Power em off. Só dessa maneira, o GCU vai enviar o sinal para o contator fechar. Se o piloto não desligar a chave da External Power, mesmo que ele desligue a chave do starter, a energia do Starter Generator não vai ser enviada para o barramento principal, porque o Generator Contactor vai se manter aberto. Então é importante lembrar que o contator do gerador só fecha quando a seletora da External Power estiver em off. Além dessa energia do gerador ser enviada para os equipamentos elétricos, ela também é usada para recarregar a bateria. Como vocês podem perceber aqui na imagem, tanto a bateria quanto o Starter Generator eles estão conectados no mesmo barramento, que é a Power Distribution Bus. A terceira posição, que é a posição Motor, serve para girar o motor sem ligar a ignição. Ou seja, quando a gente não tem a intenção de acionar o motor. Normalmente essa posição é usada para tirar todo o combustível do motor, lavar o compressor e etc. Como vocês podem perceber aqui nessa imagem, o motor está girando, porém não está acionando, que é justamente a limpeza que eles estão fazendo do compressor. Sempre que a chave for colocada na posição Motor, ela retorna para a posição Off. Isso evita que o piloto acione essa posição acidentalmente, por exemplo. Ok, pessoal, agora que nós aprendemos as funções da chave do starter, vamos aprender as funções da chave que controla o gerador. A chave do gerador fica no painel de interruptores e ela também tem três posições: On, Reset e Trip. A posição padrão dessa chave é a posição On. Essa chave ela é chamada de Spring Load, ou seja, ela tem um sistema de mola que sempre deixa ela na posição On. Isso significa que para mantê-la na posição Reset ou Trip, você tem que pressionar e manter. Se você soltar o seu dedo, ela volta para a posição On, que é a posição padrão dela. E o que significa a posição On? Significa que o GCU vai controlar automaticamente o Generator Contactor. Lembrando que essa é uma chave para controlar o Starter Generator na função de gerador. Caso aconteça alguma falha momentânea no gerador, o sistema vai nos alertar com Generator Off na cor Amber ou Voltage Low na cor vermelha no painel do caso. Nesse caso, a chave do gerador pode ser momentaneamente colocada em Reset. Isso vai reiniciar o gerador e resolver o nosso problema. Porém, caso ocorra alguma anormalidade na operação do gerador, ele pode ser desligado momentaneamente colocando a chave na posição Trip. Depois de um intervalo adequado de tempo, o gerador pode ser reiniciado e colocado na posição Reset e logo depois On, que é a posição padrão. Agora nós já sabemos as três maneiras que o barramento principal pode receber energia. Ele pode receber energia da bateria, caso a chave da bateria esteja selecionada em On. Ele também pode receber da fonte externa de energia, caso a chave esteja na posição Bus. E também pode receber energia do gerador, caso a chave do starter e da External Power esteja na posição Off. Caso contrário, o Generator Contactor fica aberto. Nós também sabemos que o barramento principal não envia energia para nenhum equipamento. Ele envia energia para outros barramentos. E é sobre isso que nós vamos aprender agora.
Então nós temos aqui os barramentos que a Power Distribution Bus envia energia, que é o barramento geral 1, barramento geral 2, barramento de aviônicos 1 e barramento de aviônicos 2. Na verdade, tanto os barramentos gerais quanto o de aviônicos, eles são subdivididos. Os barramentos gerais são subdivididos em 3 e os barramentos dos aviônicos são subdivididos em 2. Um detalhe interessante é que todos os barramentos têm um fusível entre eles e o barramento de distribuição. Porém, somente os barramentos gerais são os que têm CB. E a diferença entre um fusível e o CB é que quando houver algum problema na corrente, o fusível queima e o circuito só pode continuar a fluir quando trocar o fusível, ou seja, depois que a aeronave pousar e for levada para manutenção. Já o CB, ele salta. Então o circuit breaker ele pode ser empurrado novamente e reconectado ao circuito. Os barramentos dos aviônicos têm uma chave no painel de interruptores. Isso significa que, quando o piloto liga a chave da bateria, por exemplo, os barramentos gerais já são alimentados, sem que o piloto precise ligar nada a mais. Porém, a parte de aviônica só irá receber energia se o piloto ligar a chave dos aviônicos. Isso ajuda bastante para evitar o consumo excessivo de bateria, principalmente quando o piloto está com a aeronave desligada, preparando a aeronave para o voo. Outra coisa bem interessante, pessoal, é que essas divisões entre os barramentos gerais são interligados. Então, caso ocorra um problema na alimentação de um barramento geral, como por exemplo a queima de um fusível, dependendo do fusível, o outro barramento da subdivisão pode suprir a energia a ele. Já no barramento de aviônicos é um pouco diferente. Lá nós temos uma chave chamada Avionics Bus Tie. Ela serve para passar energia do barramento do aviônicos 1 para o 2 ou vice-versa. Ok, pessoal, agora nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que já vimos até agora para aprendermos sobre o sistema alternado de energia. Não de corrente alternada, mas da energia que é provida pelo barramento do alternador. Então nós temos o barramento da bateria, onde é conectados alguns equipamentos que recebem energia da bateria. Nós temos a Power Distribution Bus, que serve para distribuir a energia para outros barramentos. E ela pode receber energia da bateria, da External Power e do Starter Generator. Recebendo essa energia, ela envia para os seguintes barramentos. Dois desses barramentos são barramento geral 1 e 2, que aprendemos que cada um deles são subdivididos em 3 e conectados entre si. E também temos os barramentos do Avionics, que também é subdividido e conectado entre si. Porém, nós podemos conectá-los através da chave Avionics Bus Tie. Um detalhe importante sobre a subdivisão do barramento do Avionics 1 é que no Caravan equipado com os instrumentos analógicos, ele não é subdividido, ele só tem realmente um barramento, como vocês conseguem ver nessa imagem. Agora nós vamos aprender sobre o fornecimento de energia alternativo da aeronave, que vem do alternador. Assim como a External Power e o Starter Generator, o alternador também tem uma unidade de controle e monitoramento. Ela se chama ACU e significa Alternator Control Unit. Caso você não se lembre, o ACU recebe energia da bateria. Porém, quando a aeronave não está ligada, o motor obviamente não está rodando. Ou seja, o alternador não está gerando energia. Logo, não faz sentido a bateria gastar energia alimentando a ACU. Então, por esse motivo, no painel de interruptores, o piloto tem acesso a Standby Power Switch, que é uma chave que abre ou fecha o circuito com a ACU. Como o alternador só gera energia quando o motor está ligado, o consumo de energia pela ACU seria desnecessário. Ou seja, a chave sempre deverá ficar desligada quando o motor estiver desligado, para evitar o consumo desnecessário. Agora, caso o piloto esqueça ou acidentalmente deixe essa chave selecionada na posição ON com o motor desligado, uma luz no painel de interruptores vai acender para alertar o piloto do consumo desnecessário da ACU.
Então beleza, pessoal, a energia é enviada para a ACU. A função da ACU é monitorar a energia do alternador. E se estiver tudo ok, ele manda um sinal para o contator fechar o circuito e enviar a energia para o barramento do alternador. Como nós já aprendemos, a função do barramento do alternador não é energizar equipamentos, e sim energizar outros barramentos. Ou seja, ele tem uma função similar da do barramento de distribuição. Então o barramento do alternador manda essa energia para um barramento da subdivisão. E como elas são conectadas entre si, o barramento inteiro vai ser energizado. Na parte do avionics, a energia não é enviada diretamente. Para ser enviada até lá, nós temos uma chave que conecta ao barramento de avionics. Essa é a chave de Avionics Standby Power. Ou seja, para o barramento do Avionics 1 receber essa energia, nós precisamos deixar a chave do Avionics Standby Power em ON. Porém, o barramento do Avionics 2, como vocês podem perceber, não vai receber essa energia, a não ser que nós ligamos a chave do Avionics Bus Tie, que vai conectar um barramento ao outro. Como vocês podem perceber, o alternador pode enviar energia para todos os barramentos. Porém, a gente já aprendeu que a capacidade máxima de corrente do alternador é muito menor que a capacidade do Starter Generator. Por isso, em caso de pane no Starter Generator, alguns equipamentos precisam ser desligados para manter o alternador em uma corrente de no máximo 75 amperes, que é na qual ele foi projetado para operar. Então vários desses equipamentos são desligados pelo Circuit Breaker. Então por isso é importante nós conversarmos e entendermos sobre o Circuit Breaker. Só para lembrar, o Circuit Breaker serve para desconectar um equipamento ao barramento. Essa desconexão pode ser feita automaticamente por um excesso de corrente ou manualmente pelo piloto. Que, por exemplo, o piloto pode fazer isso no caso que nós já acabamos de falar, que é diminuir a corrente do alternador. No caso do Cessna Grand Caravan, equipado com o G1000, nós temos o painel do Circuit Breaker dos barramentos gerais 1 e 2 no lado esquerdo, abaixo do painel de interruptores elétricos. E abaixo do PFD do comandante nós temos o Circuit Breaker do Avionics.